Eu convido todos vocês a abrirem ou ligarem as suas Bíblias em João capítulo 17. Hoje nós vamos continuar falando sobre a oração que é chamada de oração sacerdotal de Jesus. Por que nós chamamos de oração sacerdotal? Porque um sacerdote ora pelos outros, um sacerdote ora pelo povo. E na semana passada nós vimos com o reverendo Leandro que o Senhor orou primeiro por si. O Senhor orou dizendo: Pai, me glorifica o Filho, para que o Senhor seja glorificado. O Senhor orou para que a obra fosse completa. O Senhor orou para que Deus, o Pai, estivesse com Jesus Cristo, nessa que era a hora não só mais importante, mas também a hora mais pesada de sua vida. Mas agora o Senhor também ora pelo seu povo. E a oração pessoal passa a ser uma oração sacerdotal. Então eu gostaria de ler com vocês a partir do versículo 6 do capítulo 17. Nós vamos fazer pausas estratégicas no texto bíblico para que possamos entender algumas verdades importantes para a nossa vida. João, capítulo 17, versículo 6. Vamos ler primeiro até o 10. Diz assim o texto bíblico: Manifestei o teu nome àqueles que me deste no mundo. Eles eram teus. Tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. A primeira pergunta que nos aparece nessa oração de Jesus é justamente o por quem Jesus está orando. Nesse começo, às vezes nós podemos ser levados a pensar que Jesus está orando por todo mundo. Jesus é o Salvador da humanidade, então Ele está orando por todas as pessoas da terra. Mas não é isso o que o texto diz. O texto diz o seguinte: eu manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. A primeira coisa que nos choca aqui é que Jesus não está orando por todo mundo. Pelo contrário, é por eles que eu peço. E ele deixa claro: eu não peço pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Meus queridos, prestem atenção nas palavras usadas por Jesus para falar com o Pai. Nós somos aqueles que o Pai deu ao Filho. A primeira coisa que isso me chama a atenção é que nós somos um presente. Nós somos presente do Pai ao Filho. E o Senhor Jesus diz então: eu estou orando por eles. Eu estou orando por aqueles que o Senhor me deu no meio do mundo. Sabe o que isso nos choca então? Isso significa que a igreja não é uma associação. Isso significa que a igreja não é uma união democrática entre iguais. A igreja não é um clube. A igreja não é um local onde nós vamos para ver os nossos amigos. A igreja é um presente de Deus a Jesus Cristo. Então hoje nós somos posse. Nós somos propriedade de Cristo. Você já se viu como uma propriedade de Cristo?
Quando nós entendemos que nós somos propriedade, nós entendemos que nós não pertencemos a nós mesmos. Nós não podemos tomar as nossas próprias decisões. Nós não podemos guiar a nossa vida. Não existe esse papo de minha vida e eu faço o que eu quero. Não, meus queridos, a oração de Jesus fala muito sobre nós. A oração de Jesus nos dá uma identidade. Nós somos presente de Deus e posse de Cristo. Em uma época onde as pessoas têm tantas dificuldades em entender quem são, a oração de Jesus nos dá uma identidade. Vocês são meus. Como é bom saber que nós temos posse. Como é bom saber que nós temos dono. Como é bom saber que existe alguém maior e acima de nós que cuida das nossas vidas e que ora por nós. Quer saber outra identidade da igreja aqui? O Senhor fala, eu lhes dei as tuas palavras. A igreja é aquela que pertence a Jesus e é regida pelas palavras de Jesus. A igreja não é um grupo de pessoas sem dono. A igreja não é o grupo de pessoas cujo dono é o pastor, como muitos acham e como hoje parece que é pregado em muitos lugares. A igreja é a união das pessoas, posse e propriedade de Cristo. Você consegue olhar para si mesmo assim? Você consegue olhar para o irmão que está ao seu lado aí e perceber que ele é um em Cristo com você? Você consegue perceber a beleza da igreja em pessoas completamente diferentes, que às vezes não têm absolutamente nada em comum. Pessoas que vivem de maneira diferente, pessoas que pensam de maneira diferente, pessoas que agem de maneira diferente, mas pessoas que estão unidas em um propósito muito maior. Elas são de Cristo, e Cristo não abre mão delas. O Pai nos deu a Jesus. E agora Jesus, como bom dono que é, Jesus começa a orar por aqueles que são dele. Eu estava lendo isso e percebendo em casa, como eu cuido mal das minhas coisas, né? Às vezes eu paro um pouco e olho e falo, nossa Senhor, o Senhor me deu essa casa, e essa luz está piscando faz 3 meses. Eu sei que é só um mau contato no fiozinho, mas poxa vida, eu tenho que ir por trás do gesso, soltar um negocinho, eu tenho que desligar o disjuntor, eu tenho que ajustar as coisas. Depois eu faço. Então, a gente vai cuidando mal das coisas. Eu vejo como meus filhos cuidam das coisas deles, é pior ainda. Nossa, que tristeza, meus filhos ganham presente e o presente não dura uma semana. Esse bonequinho vira cabeça. Eu falo assim, gente, essa cabeça vai rolar em 2 dias. Aí daqui a pouco aparece um dos meus filhos, pai, cola pra mim. Porque nós cuidamos mal das coisas que são nossas. Eu cansei de tomar bronca do meu pai falando, você tem que cuidar desse carro, David. Você está achando que carro é só andar? Você tem que ver óleo, tem que ver água. Olha como está feio, você tem que levar, fazer uma pintura, um martelinho de ouro. David, cuida das coisas que Deus te deu. Porque, de fato, às vezes nós não cuidamos, mas é maravilhoso perceber aqui que Jesus não age como nós. Jesus cuida das coisas dele. Jesus cuida dos presentes que o Pai deu para ele. Então Jesus agora, antes de ser entregue para o mundo, Jesus está dizendo, Senhor, eu preciso que o Senhor cuide, que o Senhor abençoe, que o Senhor proteja aqueles que o Senhor me deu. E a oração aqui continua. Agora nós sabemos que o Senhor está orando não pelo mundo, mas por aqueles que são dele. E ele diz, no versículo 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Para o seu povo, qual a primeira coisa que Jesus pede? Jesus está orando pela união da igreja. O que nós acabamos de ler aqui?
para que eles sejam um, como nós somos um. Meus queridos, isso daqui é muito mais do que uma fala vazia. O que Jesus está nos dando é o sonho dele, o plano dele para a sua igreja. E veja só qual é a responsabilidade do sonho que Deus nos deu. O Senhor está dizendo, eu tenho uma meta, Senhor, eu tenho um sonho para aqueles que o Senhor me deu. Eu quero que eles sejam um. Mas aí, em determinado momento, o Senhor Jesus coloca a régua lá em cima. Qual é o exemplo de união que o Senhor Jesus usa? O Senhor Jesus não está falando assim, que eles sejam um, assim como um time de futebol bem treinado, que com certeza não é o meu. Que eles sejam um, assim como uma família que mora junto. Todos esses são exemplos de união. Mas ele não usa esses exemplos. Que eles sejam em um como a nossa nação, todos brasileiros. Todos caminhando para o bem do Brasil. Não são essas coisas que nos são ensinadas, que são união? Ele diz o seguinte, Senhor, eu tenho uma meta. Ó Pai, eu tenho um sonho para eles. Que eles sejam um como nós somos um. O sonho de Jesus para a igreja é que nós sejamos unidos, assim como a Trindade é unida, assim como o Pai é unido ao Filho, assim como o Filho é unido ao Espírito, assim como o Espírito é unido ao Pai, assim como o Espírito é unido ao Filho. E todos eles juntos são um. Não existem três deuses, existe apenas um Deus, mas um Deus que subsiste em três pessoas distintas, mas que vivem unidas de tal forma que estão unidas no mesmo ser divino. A ponto de Jesus dizer, quem vê a mim, vê o Pai. Ao mesmo tempo, o Senhor diz, e a Bíblia nos chama o Espírito de Deus, mas em Atos dos Apóstolos a Bíblia chama o Espírito de Jesus. O Senhor Jesus gostaria que fôssemos unidos como Ele é. Agora é a parte que Jesus, como Senhor da igreja, fala bravo com todos nós. É isso que acontece conosco, meus queridos? Essa é aquela parte dolorida da mensagem. Essa é a parte que a gente fala, ai Jesus, calma. Mas a pergunta é séria, é isso que acontece conosco? Muitas vezes, nós permitimos que a forma como o mundo vê, ou como a Bíblia fala, o espírito dessa era, um espírito de partidarismo, um espírito de divisão, um espírito de fofoca, um espírito dos tribunais da internet, nós permitimos que eles entrem no meio do corpo de Cristo e comecem a pregar e a nos ensinar que é possível estarmos no corpo de Cristo e sermos divididos. Nós nos tornamos mestres em adicionar adjetivos à palavra cristão. Deixa eu te explicar o que eu estou falando para você. Eu sou cristão. Isso é uma descrição que Jesus gosta. Sabe o que a gente começou a inventar? Eu sou cristão reformado. Então veja, existe uma diferença entre cristãos. Eu sou cristão reformado de linha calvinista. Eu sou um cristão reformado de linha calvinista de direita. Jesus, fala conosco em nome de Jesus. Eu sou um cristão conservador. Nós permitimos que divisões do mundo entrem na igreja, de forma a dividir o corpo de Cristo, onde Cristo nunca sonhou e nunca permitiu qualquer tipo de divisão, qualquer tipo de partidarismo. Se a nossa lealdade é a qualquer estrutura do mundo e não à igreja e não a Cristo, nós estamos sendo acusados de um pecado gravíssimo, divisão no corpo de Cristo. Se nós nos permitirmos dividir por culturas,
pensamentos diferentes, ideologias mundanas, e permitimos que essas divisões que acontecem lá fora, eu não estou dizendo que essas divisões não existem, mas eu estou dizendo que essas divisões são criadas, manipuladas e sustentadas pelo espírito do mundo. O Senhor Jesus não permite isso. Não na igreja dele, não no corpo dele. Ele diz o seguinte: olha, se vocês permitem que isso entre no corpo de Cristo, você está lutando contra o que eu pedi ao Pai. E então ele diz: eu quero que vocês sejam um. Eu quero que vocês sejam únicos. Eu quero que vocês sejam unidos. Nós dizemos que amamos a Deus, mas muitas vezes colocamos os nossos irmãos à parte por N motivos. Às vezes motivos humanos que acontecem. Uma palavra mal colocada. Uma situação mal gerida. Uma ausência de uma mensagem quando eu estive doente ou quando eu estive precisando. Meus queridos, nós somos humanos, nós podemos e com certeza erraremos. Por isso que em todo culto nós somos chamados a nos colocarmos diante de Deus e pedirmos perdão. Mas muitas vezes nós permitimos que isso crie rachaduras no corpo de Cristo. O que acontece então? O que acontece é que o mundo olha para nós e não vê diferença. O mundo olha para nós e vê as mesmas divisões que ele criou. O mundo olha para a igreja e não vê mais uma, mas várias, fragmentadas, divididas. A nossa oração tem que ser a mesma de Jesus. Senhor, faz-nos um no amor de Cristo. Faz-nos um, Senhor, e aniquile as divisões, as facções, as distâncias, as rachaduras que existem no corpo de Cristo. Senhor, nos permita vivermos e sermos aquilo que Jesus queria que nós fôssemos e fizéssemos. Bom, esse não é o único pedido de Jesus. No versículo 12, ele continua dizendo o seguinte, acompanhe comigo. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. O segundo pedido de Jesus ao Pai pela sua igreja é que ele está pedindo por proteção. Não qualquer proteção, meus queridos, mas ele está dizendo: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eu preciso dizer a vocês que esse mal não é um mal aleatório. Jesus não está pedindo ao Pai que proteja você de ter um acidente de trânsito. Jesus não está pedindo ao Pai que proteja o seu corpo de pegar esse vírus que parece que há 2 semanas está rondando nossa igreja. Aí todo mundo que eu mando mensagem fala: ô pastor, estou ruim, garganta estranha, deu uma conjuntivite aqui. Visitas que estão marcadas, fala: pastor, estou tossindo. E aí a gente fala: puxa vida, será que Deus deu uma distraída e Ele não está protegendo o seu corpo? Não, porque não é isso que o texto está falando. O Senhor não está pedindo ao Pai uma proteção física. O Senhor não está pedindo ao Pai uma espécie de proteção material. O que Ele está pedindo é uma proteção contra o mal. E essa palavra mal aqui, talvez na sua Bíblia esteja diferente. Talvez na sua Bíblia esteja escrito maligno. É a mesma frase que Jesus usa na oração que Ele nos ensinou, que nós chamamos de oração do Pai Nosso. Livrai-nos de todo mal. Livrai-nos do maligno. Jesus está pedindo ao Pai que proteja a sua igreja das ciladas que o diabo preparou para nos derrubar.
esse pedido é muito mais sério. Sabe por que esse pedido é importante para nós? Justamente pelo que ele disse no versículo 14: eu lhes dei a sua palavra, e por isso o mundo os odeia, porque eles não são do mundo. Mas nós temos medo de ser odiado, nós temos medo. Ninguém gosta de ser odiado. Então, às vezes, nós cedemos em algumas coisas, para que o mundo nos olhe com um pouco mais de apreço, para que nós não sejamos tão odiados assim, para que nós não percamos amizades importantes no nosso trabalho, para que nós possamos ser promovidos, ganhar mais dinheiro, ser uma pessoa querida no nosso condomínio, ser amado pela nossa família, ser influente nas redes sociais. Nós vamos abrindo brechas no corpo de Cristo, e é justamente essa a principal estratégia do inimigo para as nossas vidas. O diabo não quer nos tirar da igreja. Preste atenção, o diabo não quer te tirar da igreja. O diabo só quer que você esteja aqui dentro, acreditando que você faz parte. Para ele é melhor que você esteja aqui dentro, se enganando sobre o Evangelho, se enganando sobre o corpo de Cristo, e passe a vida inteira achando que está no caminho certo. Para ele é muito mais vantajoso. A grande cilada do inimigo é nos convidar a suavizar o Evangelho, para que nós não sejamos odiados pelo mundo, e para que então nós tenhamos alegria. O que o Senhor Jesus diz ao Pai é completamente diferente. Pai, eu dei as minhas palavras para eles, e o mundo os odiou. Então Jesus não está falando, Senhor, que eles não sejam odiados pelo mundo. Jesus está falando, Senhor, guarde-os do mundo, guarde-os do maligno, proteja-os das ciladas de Satanás, proteja-os das coisas que Satanás faz para nos tirar do caminho. O que nós vemos aqui é que se o mundo nos aplaude, meu querido, a chance de nós estarmos no caminho errado é grande. Se não há contraste, se não há diferença entre nós e o mundo, então nós perdemos aquilo que Jesus chamou de sal, nós perdemos aquilo que o Senhor chamou de luz, nós perdemos a diferença que nos faz vivermos uma vida distinta. Nós não precisamos, meus queridos, prestem bastante atenção, nós não precisamos de proteção contra as pessoas. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue. A proteção que Jesus nos pede é uma proteção de coração, é uma proteção de mente, para que nós não sejamos tentados, e quando tentados, não venhamos a cair na tentação de abrirmos mão da verdade e das palavras que Jesus nos deu, para sermos amados pelo mundo, para sermos queridos por aqueles que Jesus não quis. Essa tentação é forte. Nós precisamos de proteção contra nós mesmos. Nós precisamos de proteção contra as tentativas que temos de suavizar o Evangelho. Nós precisamos de proteção contra o desejo de fazer do mundo a nossa casa. Esse desejo habita em nós porque nós nos sentimos, quando somos chamados pelo Evangelho, estrangeiros. E a tentação é justamente, faça do mundo a sua casa. Jesus diz, Senhor, eles não são do mundo, proteja-os do mundo, proteja-os das benesses do mundo, proteja-os das belezas do mundo, proteja-os das propostas indecentes do mundo, proteja-os de fazer a sua casinha no mundo, proteja-os de abandonarem a mansão celestial, proteja-os de abandonarem a visão de que são estrangeiros no mundo, a ponto de se fixarem aqui, a ponto de perderem o que eu preparei para eles. Nós somos estrangeiros, meus queridos. Estrangeiro não se molda a terra. Estrangeiro não assume para si cultura dos outros. Estrangeiro é estrangeiro. Então, ele nos pede que sejamos estrangeiros. Senhor, eles não são do mundo. Proteja-os. Porque o mundo nos odeia. Olha que pedido importante, que nós possamos ser odiados
pelo mundo. Pelo mundo aqui não é pelas pessoas do mundo, não somente, mas que a igreja seja de fato odiada pelas estruturas pecaminosas que regem o nosso tempo. Que a igreja seja odiada pelo pecado que ronda e parece dominar todas as relações sociais e humanas dessa porta para fora. Que o Senhor nos proteja disso. Mas no versículo 17 ele faz um terceiro pedido. Vejam só, me acompanhem. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aqui o pedido é claro, né? Jesus está orando pela santificação da igreja. Santifica-os na verdade. A questão aqui é que às vezes nós temos a santidade como algo místico. Não é verdade? Quando eu falo santidade, o que vem à mente para vocês? Sair flutuando, né? Santidade para mim é abrir a boca e fazer assim, ó. Oh! Sabe? Nós temos santidade como algo místico. Nós temos santidade como algo assim, completamente impossível de alcançar. Nós temos santidade como aquela auréola que tinha nas pinturas. Você já viu pintura cristã dos primeiros séculos? Eu acho engraçado uma pintura que tem Jesus e os 12 apóstolos. Jesus está com a sua lanterninha na cabeça aqui, 11 apóstolos estão com a lanterninha na cabeça. E dá para ver quem é Judas, é o único que não está com a lanterninha na cabeça. Está vendo como a gente entende santidade como uma coisa assim, meramente espiritual, ou uma coisa mística? Jesus deixa muito claro o que para ele é santidade. Santifica-os na verdade. Qual é a verdade? A tua palavra é a verdade. A palavra santificar aqui tem um sentido muito claro, separação para um uso exclusivo. Separação para um uso exclusivo. É como se você pegasse um vaso e você fala assim, esse vaso especificamente é para ficar aquela planta dentro de casa, bonitinho, você coloca lá. Se você não tem criança pequena dentro de casa, senão não faça isso. Espera seus filhos crescerem para encher sua casa de vaso. Experiência própria, tá? Mas eu separei aquele vaso para aquele uso. Em casa a gente tem várias coisas separadas. Que eu não sabia que estava separada. Esses dias eu estava lavando louça e eu descobri que tem bucha diferente. Aí eu tomei um xingo da minha esposa porque eu estava lavando com a bucha errada. Na última panela ela me falou que tinha uma outra bucha. Aí eu falei, qual bucha é a certa então? Ela vai e pega uma mesmíssima bucha. Igualzinha. Mas ela falou assim, ó, essa bucha aí não é bucha de talher. Eu falei, meu Deus, tem bucha de talher? Eu falei assim, filha, bucha é bucha. Mas eu descobri que eu lavo louça errado. Da mesma forma que eu descobri que eu passo pano errado. Porque um dia eu estava passando pano e ela falou, não é esse pano que é para passar. Para mim, qualquer pano que está limpo é para passar. Percebe-se claramente que minha esposa tem uma visão de santidade muito diferente da minha. Mas vocês conseguiram perceber o que é santidade? Separação para um uso exclusivo. Em determinado momento da minha vida de casal, a minha esposa pegou a minha camisa preferida e ela falou, eu vou separar ela para um uso exclusivo. Chão. Não posso mais vesti-la. Ela fala assim, não, essa blusa não é mais para vestir. Aos meus olhos, daria para vestir mais uns 10 anos. Eu trouxe ela desde a adolescência. Mas em determinado momento ela preferiu separar para um uso exclusivo. Então agora aquela camisa já não serve para mais nada em casa, senão passar pano no chão. Toda essa anedota é para que nós possamos entender o que para Jesus é santidade. Agora veja, você lembra que Jesus estava orando? Senhor, eu não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. E agora ele está falando, Senhor, santifica-os. Senhor, separa esse povo.
Senhor, puxa esse povo para o ladinho e fala assim, ó, esse povo é para um uso específico. Esse povo é para um objetivo específico no mundo. Esse povo não é para fazer as mesmas coisas que os outros povos fazem. O meu corpo não é para fazer a mesma coisa que os outros corpos fazem. Vocês são separados para um uso específico. E o mundo muitas vezes tenta atrapalhar ou quebrar a nossa santidade, fazendo com que nós nos adequemos aos usos deles. Como usamos o nosso tempo? Se somos santos, se somos separados, nós deveríamos separar o nosso tempo para um uso exclusivo. Mas nós perdemos horas no Instagram, perdemos horas nas notícias. Sabemos o nome de todos os ministros do STF, não sabemos o nome de todos os profetas. Funcionou para você? Porque Deus falou comigo. A gente sabe o que está acontecendo no Brasil, mas a gente não sabe o que estava acontecendo em Israel. Nós sabemos o contexto do mundo, mas nós não sabemos o contexto bíblico. O que o Senhor Jesus diz é o seguinte, gente, a forma como eles vivem não é a forma como vocês vivem. Senhor, Pai, santifica-os, separe-os. Separe-os para um uso santo, separe-os para o meu uso. Se nós somos moldados pelo que o mundo diz que é verdade, esse pedido de Jesus novamente cai. Porque Jesus diz, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. O povo de Jesus não é um povo que tem a sua verdade. O povo de Jesus não é um povo que tem a sua própria visão de mundo. Ah, pastor, essa é a minha verdade. Então jogue fora a sua verdade. O povo de Jesus é um povo separado pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Nós temos hoje uma igreja, e graças a Deus eu não falo da nossa comunidade específica, mas falando a nível nacional. Nós temos uma igreja que sabe citar a frase e jargão político. Nós temos igreja que sabe defender ideologia. Nós temos igreja que sabe apontar erro nos outros. E nós temos um Jesus, Senhor da igreja, dizendo, Pai, separe eles. Separe eles. Não é para isso que eles têm que ser usados. Santificação, santidade, é ser separado para um uso exclusivo. O que Jesus está falando para nós essa manhã é, esse uso não é o uso que eu quero para a igreja. É como, de novo, se minha esposa falasse, essa camisa não é para vestir. Essa camisa é para passar pano no chão. Jesus está dizendo, a minha igreja não foi edificada para vencer discussões, ideologias humanas. A minha igreja não foi edificada para ser um projeto humano. A minha igreja foi edificada com uma missão, com um objetivo exclusivo. E isso, meus queridos, isso dói. Dói porque às vezes a gente quer fazer outras coisas. Mas essa dor é parte do processo de santidade, é parte do processo de santificação, onde o Senhor diz, meu filho, não é para isso que o Pai me deu você. Quando nós somos tentados a buscar as nossas próprias batalhas, o Espírito Santo vem e fala, não é para isso que você foi chamado por Deus. Você não foi chamado por Deus para vencer debates. Você não foi chamado por Deus para vencer discussões. Você não foi chamado por Deus para poder ser famoso por defender uma coisa. Você foi chamado por Deus para uma missão específica. Ser corpo de Cristo aqui na terra. Glorificar o nome do Pai, assim como Cristo o fez.
Se a palavra de Deus é a verdade, meus queridos, e se nós somos santificados na palavra de Deus, que é a verdade, a pergunta que fica para nós é: a palavra de Deus tem autoridade final nas nossas vidas? É ela que determina o que faremos? É ela que determina o que não faremos? Qual é o seu nível de comprometimento com a verdade bíblica? Quando estamos diante de decisões importantes da nossa vida, consultamos as Escrituras em primeiro lugar? Manejamos bem as Escrituras? Sabemos para onde ir? Sabemos o que as palavras significam? Santifica-os na verdade. É a palavra de Deus, viva em nós, que vai nos tornar um povo separados para um uso exclusivo. Santidade não é se vestir diferente. Santidade não é falar diferente. Santidade não é guardar um dia específico enquanto os outros não guardam. Santidade não é comer ou deixar de comer alguma coisa. Santidade é deixar que a sua vida seja moldada e regida pela palavra de Deus unicamente. Então a palavra de Deus é o filtro. Alguém nos fala alguma coisa e eu falo: peraí, eu preciso saber se isso é verdade. E onde eu vou? Na palavra de Deus. Esse é o pedido de Jesus para a igreja: santifica-os na verdade. Separe-os do mundo através da palavra de Deus. Não há santidade sem a verdade. E não há verdade fora do que Deus falou para nós. Mas Jesus faz um último pedido, agora no versículo 18. Acompanha comigo. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por último, Jesus ora pela missão da igreja. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Você lembra o que nós acabamos de perceber? O Senhor está pedindo para que nós sejamos separados para um uso exclusivo. Então, agora Ele ora por esse uso. Agora Ele ora por esse objetivo. Pai, eu estou enviando eles. A nossa missão, por mais que se fale muito hoje em dia sobre a missão da igreja, a nossa missão não vem de uma invenção de estratégia. Nos dias de hoje, entendam bem o que o Espírito fala a nós, a nossa missão não é crescimento exponencial, sabe? Estratégias de marketing para igrejas. A nossa missão não é nova, não é a gente que define, não é a gente que decide. A nossa missão está profundamente e completamente atrelada à missão de Jesus. Por isso que ele fala: assim como tu me enviastes ao mundo, eu os envio. A nossa missão é uma extensão, é uma continuação do ministério de Jesus no mundo. E Jesus fala: qual foi a minha missão? Glorificar o Pai. Mostrar o Pai ao mundo. Qual a missão da igreja, meus queridos? Glorificar o Pai, glorificar o Filho, mostrar Jesus ao mundo, levar Jesus para as nossas interações sociais, levar Jesus para a mesa da nossa casa, levar Jesus para o feed do nosso Instagram, levar Jesus para as nossas conversas mais íntimas. Leva Jesus para o teu WhatsApp, meu querido. Você vai ver a mudança que vai acontecer na tua vida. Levar Jesus para o que nós fazemos na hora do nosso lazer. Levar Jesus para o que nós assistimos. Levar Jesus para o que nós fazemos. Levar Jesus para o nosso trabalho. Fazer com que Jesus seja visto no nosso trabalho. Levar Jesus para os nossos estudos, fazer com que Jesus seja visto enquanto estudamos. Levar Jesus para a nossa família. Levar Jesus para nós mesmos. Levar Jesus para o nosso espelho. Essa é a única missão da igreja. Não existe outra.
nós falamos com alguma frequência aqui na Igreja Presbiteriana de Itatiba. A missão da igreja não é eleger uma bancada evangélica no Senado. A missão da igreja é glorificar o Pai e o Filho. Fazer com que Jesus seja conhecido pelo mundo. Isso não nos isenta de agirmos no mundo, mas nós agimos no mundo com um objetivo. Trabalhamos no mundo com um objetivo. Agimos na nossa família com um objetivo. Nossa missão não é vencer debate, não é conquistar inimigos, aniquilar estruturas. Às vezes eu sinto que hoje nós estamos confundindo a grande comissão de Jesus com a grande cruzada de Jesus. Como se a nossa missão fosse pegar em espadas e ir vencer o inimigo físico. A missão da igreja é: vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. A missão da igreja é convencer as pessoas? Não. Pregue o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. O problema com a nossa missão é que a nossa missão nasce da nossa identidade. Primeiro ponto lá. Então, se a nossa identidade está borrada, se a gente não entende direito quem somos, não entendemos direito o que temos que fazer. Nós somos enviados a proclamar que existe um rei. O trono não está vazio. E nós somos representantes desse reino na terra. Submetemos aos poderes e autoridades humanas enquanto elas estão sujeitas à autoridade do Rei dos Reis. Mas a nossa missão principal não é levantarmos um novo rei para nós. Nós não precisamos levantar um rei para o universo. O universo tem um rei. Nossa missão é proclamarmos que Ele está lá. Nossa missão não é ser popular. Não é estar na moda. Nossa missão é sermos fiéis a esse rei. A missão da igreja não é estar confortável. A missão da igreja é estar no lugar onde Deus quer que nós estejamos. Mesmo quando isso tirar o nosso conforto. É por isso que Jesus termina essa parte dizendo: é a favor deles que eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Olha o que Jesus faz. Eu me separei do mundo, para que eles pudessem também ser separados. Eu abri o caminho para que eles pudessem andar o caminho. Então, absolutamente tudo que temos vem da vida e da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. É a favor deles que eu me santifico. Então, meus queridos, se Jesus pede por união, é porque Jesus foi separado do Pai para que nós pudéssemos ser unidos ao Pai. É a favor deles, a favor de nós, que Jesus se apartou do Pai, que Jesus olhou aos céus e disse: Pai, por que o Senhor me desamparou? A resposta é: o Senhor desamparou Jesus, para que Ele nunca nos desamparasse. Se Jesus pede proteção ao povo, é porque Jesus foi entregue na mão dos pecadores, para que nós não fôssemos entregues na mão dos pecadores. Jesus foi entregue pelos nossos pecados, para que nós não fôssemos entregues pelos nossos pecados. Jesus foi morto, para que nós tivéssemos a vida eterna. Ele se santificou, para que nós fôssemos santificados. Se Jesus pediu ao povo, à igreja, ao corpo, santificação, é porque o próprio Jesus foi separado. O próprio Jesus veio ao mundo. Jesus, nos céus, desce à terra, para que nós, povo da terra, pudéssemos um dia ascender aos céus. Eu me santifico em favor deles. E é justamente
por causa da missão de Jesus que a nossa missão faz sentido. Porque Jesus foi negado pelos homens. Cabe a nós chamarmos os homens ao arrependimento. Cabe a nós dizermos: vocês, prestem atenção, existe um Deus nos céus. Existe um Deus que olha todas as coisas. Existe um Cristo sentado no trono. E a nossa missão volta a ter sentido, porque nós nos atrelamos, nós estendemos a missão de Cristo às nossas vidas. E vamos juntos agora sermos parecidos com Cristo. É esse movimento que eu quero convidar vocês nessa manhã. Já que nós vemos que Jesus pediu união, que Jesus pediu proteção, que Jesus pediu santificação e que Jesus pediu pela nossa missão. E já que nós vimos que tudo isso só é possível quando nós somos parecidos com Cristo, quando nós continuamos a missão e a obra de Cristo, a nossa resposta à palavra de Deus nessa manhã será uma oração cantada e depois uma oração falada. Nessa oração cantada, que os nossos irmãos vão nos guiar em oração, nós vamos dizer uma coisa simples. O refrão dessa música é simples, mas poderoso. O refrão diz, em resposta ao que Jesus orou, nós oramos: Senhor, venha transformar o que eu sou num filho teu. Senhor, me permita estar perto de ti, para que eu possa ser mais parecido contigo. E assim, parecidos contigo, nós possamos fazer a missão que o Senhor nos ordenou. Queria convidar os músicos a se posicionarem aqui, para que nós possamos então fazer essa oração juntos. Enquanto isso, eu quero também fazer uma oração juntos. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, nós respondemos a Tua palavra. E a nossa resposta é, primeiro, de gratidão. Obrigado por orar por nós. Obrigado por se atentar à nossa pequenez, à nossa dúvida, à nossa falha. Obrigado por pedir ao Pai que a nossa falha fosse suprida pelo Espírito Santo. Nós cremos nisso, Senhor, e nós te agradecemos. E agora pedimos novamente, Senhor, que a Tua oração, feita há tanto tempo, seja realidade nesta manhã para a vida da Tua igreja. Que o Senhor desenvolva em nós, faça criar em nós a união que o Senhor deseja ver. Que o Senhor elimine as rivalidades, as facções, as divisões, as dúvidas no meio do Teu povo, espalhado por todo o mundo, Senhor. Que o Senhor nos proteja. Não nos proteja do mal físico, mas que o Senhor nos proteja do maligno. Que o Senhor nos proteja do inimigo das nossas almas, que visa nos tirar dessa união, que visa nos tirar dessa paz, que visa nos tirar deste amor. Que nós possamos ser santificados por Ti. Que nós possamos ser separados por Ti para esse uso santo, que é a missão que o Senhor nos deu. E assim, Senhor, a cada dia, como corpo Seu, ser mais parecido contigo, hoje e eternamente. Amém.